Começa mais um programa Unsere Familien, sobre a nossa história teuto-brasileira, sobre o presente aqui na nossa região, sobre as pessoas que nas suas áreas de atuação trabalham muito e desenvolvem muito pela promoção da nossa cultura e também da nossa história. Jetzt fangen wir an mit unserer Fernsehsendung Unsere Familien über unsere deutsche brasilianische Kultur und Geschichte und auch über diese Verbindung zwischen Deutschland und Brasilien. Nós estamos hoje, contamos aqui com muita alegria com a presença da Andrea Cristina Baumschneck, né, da cidade de Ivoti, e que atualmente é vice-presidente da Sociedade Ivotiense de Estudos Humanísticos. Olá, Andréa. Olá, é um prazer estar aqui, né, com vocês, podendo colaborar, trazer também alguma coisa do nosso trabalho. A gente sabe o quanto a Sociedade Ivotiense de Estudos Humanísticos trabalha essa cultura, essa história e também a publicação desse material. Tanto é que tenho aqui, né, em mãos alguns livros que você nos trouxe do trabalho, muitas vezes liderado por você, e de um grupo de pesquisadores, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco, inicialmente, sobre a sociedade. Ok, então, a Sociedade Ivotiense de Estudos Humanísticos, CIEU, é uma sociedade que surgiu em 2011, decorrente de um grupo de estudos históricos, né, que havia sido, digamos assim, construído por volta de 2005, né, liderados pelo professor Roque Amadeu Kreutz, que foi uma das pessoas que ativou esse movimento em prol da reconstrução da nossa história, né? O professor Roque é de Santa Maria, veio a Ivoti, né? E ele mobilizou várias pessoas, né? Porque, enfim, vinha também desse trabalho na academia, né? Em Santa Maria. E em 2011 foi criada a sociedade para que ela tivesse capacidade e oportunidades de participar de editais, né, em prol das publicações, né, porque o grupo vinha se reunindo já há um bom tempo, fazendo pesquisas, né, já eram lá no começo mais de 10 pessoas, né, e esse grupo foi crescendo, hoje somos 70 membros da Sociedade Ivotiense de Estudos Humanísticos, porém, o momento de maior pesquisa, né, foi ali nos anos 2008, 2009, 2010, onde um grande número de pessoas começaram a pesquisar, né, e isso aflorou de uma forma bastante interessante. E eu creio que a sociedade tem essa capacidade muito grande de congregar aqueles que fazem a pesquisa acadêmica e também aqueles que fazem a pesquisa porque gostam, junto às suas famílias, junto à sua vizinhança também, e se você puder destacar para nós essa questão tão importante da história oral. Ah, sim. Foi muito significativo, acho que tu trouxeste uma questão que precisa ser abordada assim, né? Tínhamos ali um grupo de professores aposentados, né, que vinham de uma trajetória acadêmica, mas muitas pessoas, cidadãos comuns, digamos assim, né, da sociedade de Ivoti, que gostavam de contar a história das suas famílias, a história do seu bairro, a história dos imigrantes, né, que vieram a Ivoti, dos ofícios, né? Então se iniciou realmente um trabalho ali bastante significativo nessa relação, né, com as pessoas que tinham uma formação acadêmica, com as pessoas que leigas, né, na questão da história, mas que se tornaram pesquisadores, historiadores, digamos assim, não formais, né, e passaram a trazer as suas questões
principalmente na questão das informações orais, né? Só que o que aconteceu no começo foi exatamente isso. Algumas pessoas traziam as suas histórias, elas eram confrontadas e havia uma pesquisa, né, uma preocupação com rigor científico. Então, os dados que a pessoa trazia eram indícios, né, era o começo. E com o grupo se reunindo, as pesquisas realmente puderam se aprofundar e o primeiro livro é fruto dessa pesquisa, né? Eu ia dizer, né? Aqui tenho em mãos, que você nos trouxe, Bom Jardim e Voti no palco da história, que já ao meu ver como pesquisador é uma obra incrível, né? E é a primeira. Exato. Mas também, se você pudesse nos dizer, nós temos Bom Jardim, depois Dramas, Comédias e Tragédias, nas Picadas de Bom Jardim e Voti, organizado pelo professor Roque Amadeu Kreutz e pela Andréa Cristina. Depois Mosaicos de Então, que é uma obra mais recente. E Pessoas, Fatos, Lugares de Memória, Crônicas de Voti, organizado também, né, por você, Andréa, por Belmiro Meine, Hermedo Wagner e Walter Egon Mundstock. Né? E mais recente, um olhar colorido sobre Ivoti, né? A arte de Maurício Weber e nosso patrimônio histórico. Se você pudesse descrever um pouquinho sobre cada uma dessas obras. Ok, então a primeira, né, eu gosto de mostrar, pelo menos, né, para que as pessoas possam ver. A ideia de trazer Ivoti à cena, né? Então, falar de Ivoti era necessário falar também lá do seu início, né? Dos primeiros habitantes, da chegada dos primeiros imigrantes. Nesse livro, muitos textos trazem a questão de Bom Jardim, né? E aí, o que acontecia antes da emancipação, né? Vários fatos, histórias, construções, igrejas que foram construídas, né? Pessoas que fizeram a diferença para que Voti fosse aos poucos se tornando independente e pudesse se emancipar, né? Então é uma longa história aqui, né? de muitos lados, né? Dramas, Comédias e Tragédias é um livro com histórias pitorescas, né? Histórias assim que as pessoas contavam nas suas casas, nos armazéns, nos encontros, festividades. Né? Então, pequenas histórias, né? Fatos, muitas vezes coisas reais, né? Que tinham acontecido, mas é claro, mesclado com um pouquinho mais de drama, né? Ou até assim, essa coisa um pouco trágica, né? Mas histórias interessantes de Voti. E a gente mesclou essas histórias com obras do artista Flávio Scholes, né? As obras não foram feitas para os textos, e sim os textos escolheram as obras, né? E aí é uma relação interessante, né, do diálogo entre textos e imagens, né? E o potencial das imagens também, né? E Mosaicos de Então. Mosaicos de Então, como o próprio título diz, né? Um mosaico é um conjunto de peças que se agregam, né? Que juntamos, que reunimos e fizemos uma arte, né? Temos a arte do nosso artista local, lá, Maurício Weber, né? Que já é falecido, mas trazendo aqui a imagem do Departamento de Cultura. Então, esse livro ele tem um enfoque bastante grande, um pouco maior em relação à cultura de Voti, né? A história, sim, né, vai trazendo uma continuidade dos outros dois livros, né, mas já com uma forma mais despojada, já com menos rigor científico, uma linguagem mais juvenil, mais jovem, né, mais despojada. E muito bem organizada. A gente teve aqui um apoio muito grande do professor Belmiro, né, que nos ajudou nessa questão mesmo da organização, né, dos textos, revisão. Seu Hermedo e seu Walter Egon Mundstock, que são figuras importantíssimas para nós, participaram praticamente desde o início da emancipação, seu Egon principalmente, né? Ele foi da primeira gestão, participou na segunda. Eles escrevem sobre gestão política aqui também, né? Evolução política de Voti, que são dados importantes, né? Sim. E este aqui, um olhar colorido sobre Voti. Então, um olhar colorido sobre Voti, né? A nossa
nossa teteia, digamos assim, porque a gente intencionava já há alguns anos, como sociedade, criar um material para as crianças e para os jovens, né? Porque esses livros são densos, então a gente até trabalhou dramas, comédias e tragédias, foi trabalhado pelo EJA, né? Foi um trabalho maravilhoso que fez com que eles também pudessem desenvolver sentidos de pertencimento, identidades, né, em relação à cidade. E um olhar colorido sobre Voti é construído a partir das imagens do artista Maurício Weber, que a partir das obras, principalmente a coletânea de imagens de casas históricas, a Ponte do Imperador, né, vai trazendo, vai apresentando a história de Voti. A chegada dos imigrantes, os lotes, o que é um lote, né, como se constitui, como é feita a casa, o paiol, Mas de forma né, ainda quais mais as relações, didática, muito. porque é para crianças. Isso mesmo, né? Então são textos curtos, a imagem das obras do artista, fotografias para fazer um contraponto, porque nós temos aí várias casas que já não existem mais, né? Nós temos uma imagem aqui que eu acho que é bem importante, que é uma imagem de uma casa que está sendo desconstruída, né? Ela está ruindo. Então, a gente, com esse livro, a gente propõe um olhar, né, para que os adolescentes, as crianças e jovens possam ser, talvez, futuramente, e já desde então, pessoas também implicadas na preservação da nossa história, da nossa memória, do nosso patrimônio. Importante isso que você nos traz da imagem, né? Da imagem das diversas formas, da fotografia, mas você é artista plástica e também algumas das imagens que permeiam essas obras, de fato, do desenho, da pintura, né, da materialização do que muitas vezes a gente conta. Que você também pudesse nos contar sobre a importância da imagem nessas histórias contadas, nessa formação de identidade ou preservação também de identidade local. Ok. Bom, nós temos um universo aqui de imagens, né? Temos fotos bastante antigas, fotos recentes, temos obras do Scholes, obras do Maurício, que não são obras de cunho realista, né? Elas não têm um estilo pragmático, né? São obras que tendem a talvez um estilo mais picassiano ou mais primitivista, mas mesmo assim, né, a obra de arte ela tem uma potencialidade na medida em que, primeiro, ela sensibiliza, ela chama o espectador, né? Eu acho que isso é super importante, né? A gente precisa tornar a nossa história dinâmica, né? Trazer à tona o colorido dessa vida que foi construída no passado, né? Trazer à tona essas questões de uma forma realmente alegre, né? Instigadora, e é isso que a gente pretende com as imagens. As imagens têm esse potencial de comunicar, talvez inclusive agregar mais ainda a pesquisa que já foi feita, ou quem sabe nos mostrar um indício. Por exemplo, uma das imagens do artista apresenta a escadaria na frente das casas em Chaimel, do núcleo da Feitoria Nova, né, do núcleo de casas em Chaimel. Essas escadas, elas não existem mais, porque a rua foi... As escadarias foram cobertas, né? A rua foi elevada. Então, são pequenos detalhes importantes no aspecto arquitetônico, né? E, inclusive, nos ajudam a pensar hoje, por exemplo, em preservação, em mudar, em tentar ajustar algumas coisas que não estavam bem, né? Porque com o progresso as coisas vão mudando muito. E as imagens, elas têm esse poder de documentar, né? De trazer, também nos levar a um tempo, né? E essa possibilidade realmente de nos deslocar um pouco, né? Nos trazer outras possibilidades, outros pensamentos. Então, eu acho que... E eu ia dizer, e a pintura que é o retrato, o registro do autor, do artista, mas que também, muitas vezes, com todo o colorido, é um grande registro para as pessoas, a exemplificação disso, né, do que é contado nessas obras. Exato. E aí se percebe a necessidade de fazer essa junção, né? A arte tem uma função social,
né? E a gente acredita muito nisso na sociedade. Nós temos ali, então, a questão dos textos, né? Desse rigor, dessa pesquisa aprofundada, temos a questão das memórias, né? Das narrativas orais, mas temos também os documentos, os mapas, as fotos e as obras de arte, né? E a gente segue fazendo isso na nossa cidade, inclusive agora nós temos um momento em que artistas podem estar inscrevendo seus trabalhos, né, para uma exposição pela lei Maurício Weber, né, que foi aprovada há pouco tempo, né, obras de arte que falem da nossa cidade. E muito importante também é trazer um olhar, nós estamos falando aqui mais da cultura teuto-brasileira, da cultura trazida pelos imigrantes alemães, mas na nossa cidade nós temos os japoneses, né, nessa integração, né, e aí também, novamente, mosaicos, né, porque o que nós somos hoje não somos só cultura alemã, nós temos ali uma bagagem de nativos que viviam lá, migrantes que vieram de fora. Sim, essa pluralidade, essa diversidade étnica que também se encontra em Ivoti, que não se encontrava antigamente em todas as colônias, mas em Ivoti já se encontrava. Exato. E a gente preza muito e oportuniza, enquanto sociedade, que o cidadão comum possa contar a sua história. Então, nós temos 2 capítulos aqui no nosso livro Mosaicos, que trazem pessoas ilustres de Ivoti, né? E também pessoas que fizeram a história de Ivoti. Temos um conjunto de pessoas que não eram nativas de Ivoti, que vieram de outro lugar, né? E aprenderam a amar nossa cidade, e talvez foram estes que conseguiram enxergar com mais clareza a nossa história, nos cutucar um pouco para que a gente começasse a fazer alguma coisa, né? Então, o importante é esse conjunto, essa possibilidade de continuar esse trabalho. E a sociedade ivotiense precisa de pessoas que se engajem, né, que sigam fazendo esse trabalho. Né? E como é organizar, porque, bem, 70 membros e todos esses textos, todos esses trabalhos, como você disse, dar um rigor científico também, mas não perder a essência destes textos. Sim. Como é realizada essa organização, Andréia? Bem, no primeiro livro eu não participei diretamente, né? Porque eu estava envolvida, eu era gestora cultural num outro município, então a minha atenção, estava fazendo também a minha dissertação de mestrado, então estava bastante implicada em outros projetos, né? Mas participei de alguns encontros. No primeiro livro nós tivemos vários encontros das pessoas que estavam escrevendo textos, né? Inclusive para auxiliar, né? Porque nós tínhamos ali pessoas que tinham já a facilidade da escrita, que tinham uma formação, mas também muitas pessoas que nunca tinham feito nenhum texto de cunho histórico, né? E esses grupos se reuniam sistematicamente. No segundo livro, a gente já tinha os textos, né? Textos que não haviam integrado o primeiro livro, passaram a integrar esse segundo, né? No terceiro livro, tínhamos muito material, mas optamos em criar uma comissão organizadora. E essa comissão se reuniu durante mais de um ano, né, 1 ano e meio, né, sistematicamente, toda semana, para rever os textos, acrescentar dados, né, retirar ou arrumar dados que talvez não tivessem corretos. Né? A estrutura toda do livro levou bastante tempo, né, em termos de organização. E nesse último, digo que foi mais fácil porque nós tínhamos um prazo bem curto, nós tínhamos menos de um mês para fazer o livro, para criar o livro e depois publicar, né? Mas como nesse livro Mosaicos nós já tínhamos um texto sobre o artista e já tínhamos um acervo das obras, isso nos proporcionou criar, então, o texto para as crianças e para os jovens, né? Então, em síntese, esse trabalho não é um trabalho individual, solitário, né? A gente precisa do outro, a gente precisa de um conjunto de pessoas implicadas nesse trabalho. Infelizmente, a pandemia, durante 1 ano e meio, nós não tivemos mais encontros presenciais, nós não tivemos mais encontros dos membros, né? Mas continuamos, né, acreditando que novos tempos, dias melhores virão e a gente vai poder seguir, né, construindo novos trabalhos. O que nos preocupa um pouco é em que medida as publicações e o livro impresso
vão efetivamente serem valorizados, né? Porque a gente está num momento assim que tudo é online, né? E nós ainda acreditamos no livro impresso, nessa questão da materialidade do livro, né? E isso é algo que nós queremos trabalhar muito. Inclusive, isso tem a ver com a questão do patrimônio, né? De manter algumas tradições, né? Para que não se percam. E como historiadora e artista plástica, ou vice-versa, como é assim esse teu trabalho das pesquisas que você realiza sobre Ivoti, sobre a região? Então, como a minha área é arte, é evidente que a minha pesquisa é muito mais nessa área. Então, eu tenho escrito sobre as bordadeiras, né? Eu tenho escrito sobre os artistas. Agora, eu vou estar mais engajada, né, junto com outros colegas, na escrita de um livro infanto-juvenil, segundo volume deste, né, um olhar colorido sobre Ivoti, arte, história e cultura da colônia japonesa. Então, as minhas pesquisas elas são mais nessa área, né? E eu gosto muito da parte da memória, né? Eu acho que rememorar, né, possibilitar que pessoas possam trazer suas narrativas de vida, né? Isso é algo que me mobiliza bastante, inclusive é algo que eu tenho feito, né? E muitas vezes tenho sido solicitada para visitar pessoas, porque as pessoas querem me contar a sua história, né? E dentro dessa relação dessas obras publicadas, muitas pessoas de Ivoti, mas muitas pessoas também de outras cidades e de outras regiões, né, que procuram essas obras porque têm as suas raízes em Ivoti, as suas famílias, um avô, um bisavô, um trisavô que era de lá. Como que tem sido essa também procura? Tem sido bem grande, né? O grupo de genealogia muitas vezes nos solicita o livro, principalmente o primeiro, né? Esse primeiro volume, acredito que foi para muitas cidades, muitos municípios, né? Temos também pessoas, colaboradores, membros da CIEU que não são de Ivoti, que se interessaram pela pesquisa, pela história, que têm ali também um interesse, ou já passaram por Ivoti, ou a sua família já esteve em Ivoti, que também tem escrito, né, que tem nos agregado muito, né? Então, esse material, a princípio, ele é sempre muito bem aceito nos outros municípios, inclusive como exemplo, né, como exemplo de algo que pode ser feito por uma sociedade civil, não governamental, né, que vive de projetos, captação de recursos, patrocínio, né, porque nós não temos praticamente verba em caixa, né, a gente vive desse apoio comunitário, né. E é interessante fazer esse trabalho, porque nós nos damos conta que podemos fazer isso e que todos podem fazer, né? Nós não precisamos ser de uma instituição com verba ou ser do poder público para poder fazer, né? E, nesse sentido, a gente precisa incentivar os nossos membros a seguirem e novos membros a ingressarem para que a sociedade não encerre suas atividades, né? Porque também destacar que muitas cidades, em porte muito maior que Ivoti, não tem assim um grupo de pesquisadores, uma boa parte delas não tem assim engajados e trabalhando, porque memória, identidade, pertencimento, como você colocou. Então, também como tem sido a receptividade ou essa troca de informações junto com as crianças, junto com os mais jovens? Sim. Bem, como eu te falei, né, nesse último ano e meio, nós não tivemos praticamente encontro com as crianças, mas tivemos vários momentos já de oficinas. Agora, se não me engano, em agosto ou setembro, nós vamos ter uma feira do livro online, não presencial, né? A CIEU vai estar participando. Nós participamos todos os anos da formação dos professores dos terceiros e quartos anos, porque somos procurados pelo Poder Municipal para que a gente possa passar os nossos conhecimentos aos professores, né? E falar um pouco do nosso trabalho. Então, a CIEU, sempre que pode,
né? Faz essa dinâmica. Temos uma proposta de novo de oficinas agora para acontecerem esse ano, né? E eu acho que isso é importante. Nós somos reconhecidos já na cidade pelo trabalho que a gente faz, né? E quando eu digo que nós precisamos incentivar mais pessoas, é porque precisamos desses jovens comprometidos com a sua história, né? Comprometidos com a sua herança cultural. E as pessoas, para amar, elas precisam conhecer. Exato. A gente só ama aquilo que a gente conhece. Exato. Exato. Andréia, muito obrigado pela tua participação aqui, né, em nome também dos teus colegas da Sociedade Votiense de Estudos Humanísticos, e que a gente com certeza terá outras oportunidades, e inclusive com os teus colegas, né, de aqui registrar esse belo trabalho que a sociedade realiza. Agradeço em nome da sociedade pela oportunidade e desejo que vocês possam ler os nossos livros, acompanhar, né? Aprender a acompanhar e nos ajudar lindos a contar mais ainda, né, as histórias. Legal. Obrigado, Andréia. Obrigada. E a todos que nos acompanham, nossos telespectadores da Vale TV, canal 14 da NET, que vocês possam continuar acompanhando as nossas entrevistas e também acompanhar no YouTube, no Facebook, as divulgações desse nosso trabalho.